Sabe, era simplesmente impossível não notar o Ray quando ele entrava em uma sala. A energia dele era caótica. Seus movimentos eram rápidos, totalmente inesperados, e as palavras, elas escapavam da boca dele como faíscas. Tudo nele parecia acelerado demais para o nosso mundo. O Ray tinha síndrome de Tourette. Mas, como o neurologista Oliver Sacks nos mostra no livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu, o Ray tinha algo a mais. Uma mente afiadíssima, musical, criativa, quase elétrica, que vivia ali, no limite entre o excesso e o brilho. E essa história toda já começa com uma pergunta bem desconfortável, que é o coração de tudo. E se para se livrar de um problema fosse preciso abandonar um pedaço de quem se é? O que a gente faria numa situação dessas? Pois é, esse era o dilema do Ray. Pra gente entender de verdade a escolha que o Ray teve que fazer, a gente precisa mergulhar fundo no que acontecia dentro dele. Vamos dar uma olhada nos dois lados que travavam uma verdadeira batalha no seu mundo interior. Olha só, para começar, Tourette não é só sobre tics, tá? A descrição original, lá de 1885, já falava que era tipo uma tempestade de energia dentro da pessoa. Uma tempestade que, por um lado, pode ser bem destrutiva, com todos os movimentos e sons involuntários, mas que, por outro, também pode ser super criativa, sabe? Gerando um humor único, uma energia que contagia. E aqui que a história fica ainda mais interessante. Essa condição, que une o corpo e a mente de um jeito tão claro, simplesmente sumiu dos livros de medicina por quase 50 anos. E por quê? Porque a medicina da época, de repente, decidiu que cérebro e mente eram coisas separadas. A Tourette, que é a prova viva de que são uma coisa só, ficou ali, perdida no meio desse divórcio. E essa separação toda nos leva direto para o centro da luta do Ray. Uma batalha que o Oliver Sacks descreveu usando dois termos bem simples, mas super poderosos. O conflito entre a coisa e o eu. Vamos entender o que isso quer dizer. Então, de um lado a gente tem a coisa. Pensa nela como a energia bruta, indomável da Tourette. Uma força que vem das partes mais primitivas do cérebro, gerando os tiques, os impulsos. Do outro lado tem o eu, que é a personalidade do Ray, a inteligência dele, a vontade, a capacidade de ser um músico genial e um cara super espirituoso. A vida dele era literalmente um cabo de guerra constante entre essas duas forças. E no meio dessa guerra toda estava o Ray, um cara de 24 anos que, ao mesmo tempo que era quase incapacitado pelos tiques, era também um músico de jazz genial que transformava os próprios espasmos em improvisos incríveis na bateria. Ele era um amigo, um marido, um cara que amava a vida apesar de tudo. Ah, e no ping-pong, os reflexos dele que eram sobre-humanos e os movimentos imprevisíveis o tornavam simplesmente imbatível. Se essa história do Ray já está começando a ressoar de alguma forma, eu recomendo demais a leitura do livro. É uma jornada inesquecível pela mente humana e o link para quem quiser se aprofundar está aqui embaixo na descrição. Mas e se existisse um jeito de silenciar essa tempestade toda? E se tivesse uma cura? A medicina ofereceu uma resposta, só que o Ray estava prestes a descobrir que essa resposta tinha um preço, e era um preço bem alto. Os médicos acharam que tinham a solução perfeita, uma pílula chamada Haldol. Na teoria, parecia mágica, sabe? Uma forma de simplesmente desligar os tics e tornar o Ray normal. A promessa era o silêncio, o controle total. Só que a realidade foi um desastre completo. O remédio não silenciou só os tics, ele silenciou o Ray. Os reflexos incríveis dele sumiram, a mente ficou lenta. E ele, o mestre da agilidade, chegou a quebrar o nariz numa porta giratória. A reação dele, como dá para imaginar pela frase, foi bem crua e direta. A cura o transformou numa sombra de si mesmo e isso ele não aceitou. E essa experiência terrível forçou ele a encarar a pergunta mais profunda de todas. Ele percebeu que a identidade dele estava totalmente entrelaçada com a sua condição. É como se ele se perguntasse, se a mesma coisa que me faz único também me causa tanta dor, eu deveria me livrar dela? O que sobraria de mim? Pesado, né? Mas a jornada do Ray não terminou com o fracasso do remédio. Na verdade, estava só começando. Vamos ver como ele encontrou um jeito novo de viver. Uma maneira de ser, ao mesmo tempo, o Ray e o Weird Tiki Ray. O caminho do Ray até ele se aceitar não foi nada fácil. Exigiu tempo, terapia, uma coragem imensa. Primeiro ele precisou aprender a se imaginar sem a Tourette. Depois, tentou o remédio de novo, agora com mais controle. Mas mesmo assim, a cura o deixava lento, sem brilho, meio apagado. E foi aí que ele tomou uma decisão radical. E aqui está a solução genial que o Ray encontrou. Ele decidiu que não precisava ser uma pessoa só o tempo todo.
De segunda a sexta ele tomava o Haldol. Era o Rey calmo, focado, trabalhador. Mas, quando chegava o fim de semana, ele largava o remédio e se transformava de novo no Witty Tixie Ray, o baterista genial, o jogador de ping-pong frenético, a alma da festa. Nas palavras do próprio rei, ele teve que criar o seu próprio equilíbrio, a sua própria forma de viver no mundo. Ele sabia que não era a mesma liberdade que a maioria das pessoas tem. Não era perfeito, claro, mas era dele. Era a vida dele nos termos dele. Se você quer conhecer todos os detalhes dessa jornada incrível de autodescoberta, eu deixei o link pro livro aqui na descrição. É uma daquelas histórias que ficam com a gente por muito tempo depois que a leitura termina. A história do rei não é só sobre a Tourette, né? É sobre algo muito maior, algo que toca todos nós. Vamos explorar agora o lado mais filosófico dessa jornada e o que ela nos ensina sobre o que realmente significa ser saudável. Como o filósofo Nietzsche disse uma vez, às vezes é o confronto com as nossas maiores dificuldades que nos tornam mais fortes. A história do Rai é a prova viva disso. Ele não só sobreviveu à sua condição, ele a usou para prosperar, para se tornar mais do que ele era. O rei nos ensina que não existe uma resposta única para os desafios da vida. Ele descobriu que não precisava escolher entre ser doente ou ser ele mesmo. Ele escolheu o equilíbrio. 5 dias de controle, 2 dias de intensidade. Talvez a pergunta mais importante não seja o que precisa ser curado, mas sim o que faz parte de quem eu sou. Se essa história mexeu de alguma forma com quem está aí do outro lado, deixa um like e me conta aqui nos comentários. Seria possível abrir mão de uma parte de si para viver com mais controle? Nos vemos na próxima Psicoleitura. Até lá!